Amigos, a BIC Mercado está no ar. Vamos falar da semana, vislumbrando o que vem por aí de emoção nos radares climáticos, mas a princípio a semana foi até certo ponto tranquila, tanto no mercado interno quanto no mercado internacional. Os níveis praticados ficaram praticamente estabilizados, com muito pouca oscilação, e estamos terminando a semana, se fizermos um print da semana passada, mais ou menos no mesmo lugar. Ou seja, andamos e chegamos no mesmo lugar outra vez. Ou seja, isso faz com que a gente tenha percepção que, se não houver uma galopada do dólar, um grande sinistro climático em regiões produtoras de café do Brasil, o mercado está mais ou menos em linha, precificado dentro de um suporte muito grande. Ou seja, ao que parece, o mercado encontrou um piso e esse piso só será outra vez alterado se houver ou não sinistros, seja cambiais, seja climático. E assim, a gente teve a semana inteira o mercado interno balizado em reais nos mesmos níveis. Está certo que não houve grandes explosões de oferta no mercado em função dos preços, na visão do produtor, não estarem adequados, e também a não velocidade dos trabalhos de colheita e na maioria das regiões produtoras, seja por problemas de mão de obra, seja por problemas climáticos. Com relação à mão de obra, naquelas regiões onde são muito montanhosas as lavouras, realmente há um problema crasso de mão de obra, realmente complicando a vida do produtor, vendo o café pronto para ser colhido e não conseguindo gente para tirar do pé. Isso é um problema muito complicado, porque café seco no pé é trauma de qualidade. Naquelas regiões onde a topografia ajuda, onde há a chance da gente mecanizar a colheita, realmente os trabalhos avançam com força, e isso deixa, pelo menos nessas regiões, aquela sensação de que as coisas estão acontecendo a contento. Fora isso, a semana climática não teve susto. Semana que vem, aí sim, temos frio na região produtora, principalmente do sudeste do Brasil, mas a princípio sem riscos de geadas nessas regiões. Apenas chuvas deverão continuar a serem vistas no sul do país, chegando a São Paulo e talvez no sul de Minas. Mas assim, no coração do café no Brasil, que é Minas Gerais, essa chance de chuva, eu não vou dizer que é descartado, mas é muito, muito pouco provável que isso aconteça, o que dará ao mercado como um todo a tranquilidade ou a estabilidade que nós precisamos enquanto indústria para tocar o nosso barco à frente. Duas notícias interessantes dessa semana. A primeira foi que a Secafé, que é o Conselho dos Exportadores de Café, soltou que no mês de maio embarcou 5% a mais do que embarcou em maio do ano passado, mas também indicou que, se nós vislumbrarmos os últimos 12 meses, os embarques de Brasil foram a menores, mas sinceramente foram números apresentados que o mercado já trabalhava com eles e assim não trouxe nenhum grande impacto às cotações. E o segundo ponto, que o adido americano do SDA soltou a estimativa de safra brasileira para esse ano safra, indicando 64,3 milhões de sacas de café. Apenas um contraponto, para quem não sabe, as estimativas oficiais do Brasil, tanto do IBGE quanto da Conab, que foram inclusive reavaliadas essa semana, dão conta de números entre 52 e 53 milhões de sacas de café. Daí a gente pode mensurar o tamanho do gap, o tamanho da diferença de opiniões que existe entre o setor público e o setor privado. Ou seja, entre o público e o privado tem um gap, uma diferença que pode chegar a 11 milhões de sacas de café, quase a safra da Colômbia. Ou seja, dentro desse cenário de muitos números assim, o mercado também ganha uma pedra no sapato, porque ninguém em sã consciência entra comprando ou vendendo com uma distância tão grande de opiniões. E isso valida a nossa teoria, a nossa expectativa de que o mercado está alinhado. Não vislumbro alta de preço no mercado interno. Uma observação, salvo, é claro, clima e dólar, e isso deve dar aos preços vigentes e o nosso dia a dia uma tranquilidade, pelo menos por enquanto, há muito não visto. O mercado de varejo continua indicando estabilidade nos níveis, os preços já foram reavaliados num passado recente, há uma dificuldade muito grande no varejo em função das classes C
D e E terem perdido por completo o poder de compra e a classe B está patinando também, e isso impede que a gente tenha uma grande variação de venda, uma grande expectativa de alavancagem de vendas a preços mais altos. Ou seja, se nós pegarmos a melancolia desse cenário com a neutralidade de bolsa e a neutralidade de mercado interno, a gente vai ter um cenário assim de uma pasmaceira muito grande, de falta de emoção, mas pelo menos por enquanto dando tranquilidade a todos nós de que um grande soluço de preços, seja para cima, seja para baixo, a gente não vai ter. Ou seja, a indústria trabalha e precisa trabalhar com previsibilidade e não com volatilidade. E neste cenário atual, nós temos a previsibilidade dos preços vigentes nas próximas semanas, quizás meses. Outra observação, salvo um fato novo de clima e dólar, e isso deverá dar um norte mais seguro para as indústrias por seguir. Para a semana que vem, acredito que o cenário persista e, com certeza, se houver um fato novo de grandes proporções, eu declaro de tampa, aviso a todos vocês aqui no nosso Abic Mercado ou numa edição especial, se porventura a gente achar pertinente e necessário. No mais, vamos ficando por aqui, desejando a todos aí um bom final de semana, uma boa semana, que Deus nos abençoe, que a gente possa enfrentar os desafios e vencê-los. E lembrando que toda sexta-feira, Abic Mercado, eu e você, temos um encontro marcado aqui para a gente tentar no presente descobrir um pouquinho desse futuro que vem por aí. Beijo, um abraço, fiquem com Deus, boa semana e até semana que vem. Marcos Magalhães, Abic Mercado e você tem um encontro marcado aqui.